A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. Irmãos, o assunto do vídeo de hoje será o que realmente é a Páscoa. Irmãos, a Páscoa da Bíblia, ensinado na Bíblia, não tem nada a ver com essa Páscoa, irmãos, que é celebrada pelos homens nos dias de hoje. A Páscoa, irmãos, ela era uma festa do povo de Israel, era uma festa israelita da antiga aliança, onde o povo, irmãos, eles recordavam a sua saída do Egito. Porém, irmãos, eu quero destacar aqui uma coisa muito interessante que é muito pouco ensinado e falado nos dias de hoje. A realidade da Páscoa na pessoa de Jesus Cristo. Porque, irmãos, todas as festividades, as leis do Antigo Testamento, elas apontavam para as coisas futuras, certo? É como está escrito em Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo diz: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa de dias de festas, né? Luas novas ou sábados, que são sombra das coisas futuras. Então ali Paulo estava explicando para a igreja de Tessalonicense que as coisas ali da lei, festividades, né, dias de lua nova, sábado, tudo apontava para as coisas futuras. Então, irmãos, nesse vídeo de hoje, eu quero explicar para os irmãos o que era a Páscoa na lei de Moisés, o que era a Páscoa judaica e o significado dela dentro da nova aliança. Qual que é a realidade dela? Irmãos, antes de eu fazer a leitura aqui sobre o que era a festa da Páscoa na lei de Moisés, eu quero dar uma introdução rápida. Irmãos, a festa da Páscoa ela se iniciou quando o povo saiu do Egito, lá na 10ª praga, na última praga. A última praga, irmãos, foi o quê? A morte de todos os primogênitos. Então, Deus ordenou para Moisés que todos os israelitas matassem um cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro, eles tinham que passar o sangue ali nas portas, e à meia-noite, irmãos, devido àquele sangue, o anjo de Deus ia passar no meio do povo. E, irmãos, quem tinha aquele sangue do cordeiro ali na porta, eles não teriam seus primogênitos mortos. Então, todos os israelitas fez isso. Sacrificaram um cordeiro, né? Cataram o sangue, passaram ali nas portas, né? E à meia-noite, quando veio a 10ª e última praga sobre o Egito, todos os primogênitos dos egípcios foram mortos. Porém, o dos israelitas não. Então, ali, irmãos, foi o dia, né? Foi a última praga mais dolorosa para o povo do Egito, onde eles deixou o povo ir. Então, ali, irmãos, o que acontece? Foi instituído naquele dia Páscoa. Então, irmãos, no dia da Páscoa, o povo tinha que sacrificar um cordeiro, eles comiam erva amarga, né, para relembrar da amargura que passou no Egito. O povo tinha que celebrar ali 7 dias de festa sem comer pães com fermento, que eram os pães asmo. Então, irmãos, isso, vamos assim dizer, resumindo aqui, era o sentido literal. Só que isso, irmãos, aponta para algo futuro. E eu vou mostrar também que isso, o Novo Testamento deixa claro. Então, irmãos, duas coisas da Páscoa judaica, israelita, que eu quero deixar em evidência aqui, é 2 pontos. Primeiro, que no dia 14 do mês de Abib, quando era celebrada a Páscoa, os israelitas tinham que matar um cordeiro, né? Se alimentava dele, tinha que sacrificar um cordeiro, se alimentar dele, e durante 7 dias celebrava-se a festa dos pães asmos, quer dizer, 7 dias comendo pão sem fermento. Então, o destaque maior que vai apontar para as coisas futuras é isso: a morte do cordeiro no dia 14 do mês de Abib e 7 dias sem comer pão com fermento. O fermento, irmãos, ele tipifica o pecado. Então, vou deixar resumido aqui. O cordeiro que era sacrificado na Páscoa, ele aponta para Cristo, que lá no futuro seria sacrificado por nós, certo, irmãos? E a remoção do fermento naqueles 7 dias simboliza o quê? A finalidade do sacrifício de Cristo, que era ser sacrificado e ser morto pelo perdão, para perdoar os nossos pecados. Então, entenda-se, irmãos, o cordeiro sacrificado da Páscoa aponta para quem? Cristo.
a remoção do fermento durante os 7 dias de festa dos pães asmos, o perdão dos nossos pecados mediante o sacrifício do Cordeiro. Certo, irmãos? Lembra que João Batista disse, eis o Cordeiro, Cristo, apontando para o Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. O tirar o pecado do mundo aponta para a festa dos pães asmos. O Cordeiro morria na Páscoa, Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cristo. 7 dias sem comer fermento, remoção do fermento por 7 dias, remoção do pecado, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, eu imagino aqui que os irmãos já entenderam mais ou menos, eu resumi, a Páscoa da Bíblia israelita não tem nada a ver com o que se ensina hoje. Ela, irmãos, era um memorial dos filhos de Israel para relembrar a sua saída do Egito, que se deu ali na 10ª praga, né? Aonde o anjo do Senhor passou, todos primogênitos foi ferido, todos dos egípcios, porém não os israelitas, porque eles tinham o sangue do cordeiro na porta da sua casa. Então, o sangue do cordeiro livrou eles de quem? Do juízo de Deus, que caiu sobre os ímpios do Egito. Porém, irmãos, o povo ali foi livre do juízo mediante o sangue do Cordeiro. Isso aponta para o quê? Para o tempo do fim, que nós, cristãos, que fizemos um concerto com Cristo, que temos as nossas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, conforme nós vemos, né, ali no assunto da grande multidão. Nós, irmãos, mediante o sangue do sacrifício do verdadeiro Cordeiro, que é Cristo, nós também seremos livrados do juízo de Deus, que é a condenação do inferno, certo, irmãos? Enquanto o juízo recairá sobre aqueles que não tinham ali o sangue nas suas portas do Cordeiro, ou seja, aqueles que não fizeram um concerto com Cristo. Então, irmãos, os irmãos já estão entendendo que as festividades da lei, tinha ali as festividades no sentido literal, que o povo de Israel tinha que guardar. Porém, irmãos, isso apontava para as coisas futuras. Então, irmãos, eu já dei uma introdução boa, já deu para entender mais ou menos aqui o significado. Então, irmãos, agora eu quero fazer uma leitura aqui no capítulo 12 de Êxodo, aonde fala da Páscoa, quando ela foi instituída, da Páscoa israelita, e depois, irmãos, nós vamos ver no livro do Evangelho de João e no livro de Coríntios, né, sobre a realidade da Páscoa, que eu já dei uma certa introdução aqui. Então, irmãos, vamos ler com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, no livro de Êxodo, capítulo 12, do verso 1 em diante. A instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e vos será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias desse mês, tome cada um para si um cordeiro, no sentido literal, mas que apontava para Cristo, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, porque apontava para Cristo, que seria sem defeito, sem pecado. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, 14º dia, quando se sacrificava o cordeiro. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Cristo, o cordeiro verdadeiro, foi sacrificado à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga da porta das casas em que comerem. Mediante esse sangue, o povo israelita foi livrado do juízo, mediante o sangue do cordeiro seremos livrados do juízo futuro, certo, irmãos? E tomarão sangue e poloão em ambas as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão, porque eles tinham que comer com erva amarga para lembrar da amargura que passaram no Egito, no tempo da escravidão.
Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a frissura, e dele nada deixareis até pela manhã, mas o que ficar pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, vossos sapatos no pés, vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que eles tinham que comer apressadamente? Para relembrar que eles saíram às pressas do Egito. Então, o que os irmãos estão entendendo? Essa Páscoa de hoje nada tem a ver com a Páscoa bíblica, a Páscoa dos israelitas, certo, irmãos? Mas depois nós vamos falar do significado espiritual dela, que ela aponta para a nova aliança. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Irmãos, o que diferenciou os egípcios ímpios dos israelitas? O sangue do cordeiro. Então, irmãos, esse sangue, ele aponta para o sangue de Cristo, que no final do tempo nos livra da ira vindoura, que é o lago de fogo, não é tempo de grande tribulação. A ira de Deus, ela se manifesta começando na sete taças e terminando no lago de fogo. Então, irmãos, assim como o sangue daquele cordeiro, naquele dia, livrou os israelitas do juízo de Deus, também somos, irmãos, mediante o sangue do verdadeiro cordeiro, livrados do juízo futuro. Então, os irmãos já estão entendendo aqui o que era na antiga aliança e o que ele aponta para o futuro. E aquele sangue vos será por sinal nas casas que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, quer dizer, o povo tinha que guardar ali o memorial, sempre estar relembrando. Então a Páscoa era para estar relembrando esse dia, quando Deus feriu os primogênitos no Egito, guardou eles mediante o sangue daquele cordeiro sacrificado, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aqui vem o outro lado, os pães asmos. 7 dias comereis pães asmos, quer dizer, pães asmos é pão sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Então, irmãos, o cordeiro era sacrificado para dar início ali à celebração da Páscoa. Imediatamente o povo tinha que por 7 dias tirar o fermento, que simbolizava o pecado, nos mostrando que a morte do verdadeiro cordeiro que haveria de vir lá no futuro e que ele libertaria nós dos nossos pecados mediante o seu sangue e o seu sacrifício. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia, que era o dia da Páscoa, quando o cordeiro era sacrificado, tirareis o fermento. Olha a finalidade, irmãos, da morte de Cristo. Tirar o nosso pecado. Por isso, João Batista, quando ele fala de Cristo, ele associa a Páscoa. Eis o cordeiro, que era morto na Páscoa, que tira o pecado do mundo, a festa dos pães asmos. Então, o cordeiro aponta para Cristo e o seu sacrifício, e a remoção ali do fermento, a remoção dos nossos pecados. Tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra se fará nelas, era como um sábado, o povo não podia trabalhar, ele tinha que celebrar aquela festividade. Senão, o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro dia, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães até a 21 do mês à tarde. Quer dizer, era 7 dias sem fermento, sem pão com fermento.
7 dias não se ache fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural. Nenhuma coisa levedada, quer dizer, com fermento comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Quer dizer, pães sem fermento. Então os irmãos aqui já entenderam que a Páscoa, no sentido literal, era isso, uma celebração do povo de Israel para recordar a sua saída do Egito. Então, irmãos, duas coisas aqui que está evidente e bem destacado, né, na celebração da Páscoa. No dia 14, na parte da tarde, eles sacrificavam um cordeiro, aquele cordeiro pascual, que era a figura de Cristo, certo? E depois, irmãos, durante 7 dias, era tirado todo o fermento. O povo tinha que comer pães asmos, pão sem fermento. Isso simboliza a remoção dos pecados. Então, fica claro e evidente aqui. O que isso aponta para o tempo do fim, não, perdão, para a obra de Cristo? O cordeiro simboliza Cristo e a remoção do fermento, a finalidade do sacrifício de Cristo, que é a remoção, perdão dos nossos pecados. Então, irmãos, para os irmãos entender agora, dentro da Nova Aliança, dentro dos escritos do Novo Testamento, nós vamos fazer uma leitura no livro de Coríntios, onde Paulo deixa isso bem mais evidente ainda. Irmãos, aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler, irmãos, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo, no capítulo 5, do verso 6 em diante. Aqui, irmãos, nós vamos entender, Paulo, em poucas palavras, vai nos revelar o que a Páscoa revela, né? O que ela aponta futuramente, né? Ali dentro da obra de Cristo, Verso 6 em diante, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento, que simboliza o pecado, faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do velho fermento, da nossa velha natureza pecaminosa. Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, um novo homem que anda em santidade. Assim como estáis sem fermentos, porque Cristo já tinha morrido pelo pecado deles. Olha, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Lembra que eu ensinei para os irmãos ali? O sacrifício de Cristo na Páscoa, o sacrifício do cordeiro ali na Páscoa, aponta para o sacrifício de Cristo. E a remoção ali do fermento durante os 7 dias das festas, né? A finalidade do sacrifício de Cristo, perdoar os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verso 8, olha que interessante. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, quer dizer, com os costumes da velha natureza, adultério, fornicação, roubo, maledicência, tudo quanto é coisa ruim. Não pelo que façamos festas, não com o velho fermento, quer dizer, com os costumes pecaminosos do velho homem, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos. Asmos era o quê? Pão sem fermento, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, irmãos, veja bem, Paulo está usando o exemplo da Páscoa aqui. Nesses versos, Paulo fala que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Por quê? Porque aquele cordeiro da Páscoa aponta para Cristo, certo? Para o sacrifício de Cristo. Pelo que façamos festa. Lá na festa dos pães asmos, o povo não podia comer pão com fermento, que era símbolo do pecado, pelo que façamos festa. Não com fermento velho, quer dizer, os costumes do velho homem, né, da natureza pecaminosa, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então aqui, irmãos, está muito bem explicado, né? Está muito bem entendido aqui o que Paulo falou. Cristo, ele representava o Cordeiro Pascual, que morreu pelos nossos pecados, para nos libertar dos nossos pecados, certo, irmãos? Então, os irmãos estão vendo, né? Ali, o cordeiro que era morto no dia 14 e os 7 dias de festa sem fermento. O que isso simbolizava ali para o povo judeu? E o que isso simboliza hoje, na atualidade, né, no tempo da graça, da nova aliança? Então, irmãos, isto é a verdadeira Páscoa.
Qual Páscoa que o cristão verdadeiro celebra? Isso, irmãos, de se arrepender dos seus pecados, sabendo que Cristo morreu na cruz, derramou o sangue dele para nos livrar do juízo vindouro e para fazer de nós um novo homem. Por isso, irmãos, qual que é a representação do batismo? Quando o homem ele desce a água, simboliza o quê? Que a velha criatura morreu. E quando ele levanta, simboliza o quê? Que nasceu um homem para andar em novidade de vida. Por isso fala, ó, pelo que façamos festa, não com fermento velho, quer dizer, com os costumes da natureza antiga, né? Da natureza pecaminosa. Não estou dizendo aqui, irmãos, que vamos ser perfeitos, né? Que não vamos ter nenhuma manchinha, nada, não é nada disso, irmãos. Só que uma coisa é certa, nós cristãos, depois da conversão e de abraçar a fé em Cristo, nós temos que ser muito melhor do que quando nós era antes da conversão, certo? Após a conversão a Cristo, nós não podemos ter o mesmo costume, as mesmas iniquidades, as mesmas maldades, irmãos, de antes da conversão. Porque, irmãos, se nós demonstrarmos, né, um mau testemunho, só estamos mostrando que nós não nasceu de novo, que nós não nascemos da água e do Espírito, certo, irmãos? Então, irmãos, para finalizar esse assunto, essa revelação tão importante da palavra de Deus, agora nós vamos no Evangelho de João. Irmãos, nós vamos fazer a leitura aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, com a força de Deus e a guia do Espírito Santo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, é o que eu já falei no início, né? Aqui, muitos não entendem, passa despercebido. João ele estava fazendo uma relação com a Páscoa do Antigo Testamento. Na Páscoa, no dia 14, não tinha que sacrificar um cordeiro? Após sacrificado o cordeiro, o povo não tinha que remover o fermento, que simboliza o pecado? Então, irmãos, veja bem, remoção de fermento e cordeiro pascual. Eis o Cordeiro de Deus, que é a realidade daquele cordeiro que era sacrificado na Páscoa, que tira o pecado do mundo. Esse pecado retirado está apontando, quer dizer, está fazendo uma conexão com o quê? Com o fermento que era retirado por 7 dias. Então, irmãos, os irmãos estão vendo como é interessante, como que é importante nós examinar as festividades da lei, porque ela aponta para as coisas futuras. Ela nos revela Jesus Cristo. Hoje, irmãos, é fácil, nós temos uma revelação de Jesus Cristo lendo o Novo Testamento, porque está tudo mastigadinho, explicadinho, né, pelos apóstolos. Mas, irmãos, naquela época, quando não tinha o Novo Testamento ainda, os apóstolos tinham que ter uma sabedoria, um entendimento muito grande para provar para aqueles judeus incrédulos que tudo que estava na lei apontava para Cristo, para a pessoa de Cristo. Então, irmãos, hoje nós falamos aqui do que realmente é a Páscoa, irmãos. Essa Páscoa celebrada aí nos dias de hoje, nada tem a ver com a revelação bíblica. E só, irmãos, para encerrar aqui, né, uma coisa que fica dúvida. Então, é errado a pessoa comer um chocolate, né, na Páscoa, tal, irmãos. Você comer chocolate não é pecado em dia nenhum. O que às vezes não se deve fazer é que nem muitas pessoas fazem. Vou lá, vou comprar um ovo de Páscoa, porque daqui 2 semanas é a Páscoa, então tem que guardar para aquele dia, que é um dia especial. Não, irmãos, aí você está pegando costume do mundo, certo? Que não condiz com as escrituras sagradas. Mas você comer um chocolate, irmãos, não é pecado nenhum, certo? Mas, irmãos, entendamos, isto que é a verdadeira Páscoa. O cristão verdadeiro, ele não vai celebrar a Páscoa um dia no ano. A celebração da Páscoa no cristão que se converteu e recebeu Cristo como seu Salvador, ela é todos os dias, certo, irmãos? Por isso Paulo diz, né, façamos festa, não com o velho fermento, né, com a natureza pecaminosa que nós tínhamos antigamente, mas com os asmos da sinceridade. Ali, irmãos, o povo tinha que remover o fermento ali por 7 dias, né? Então, irmãos, diariamente, nós que aceitamos Cristo como Salvador, entendemos que Ele morreu pelos nossos pecados, temos que dia após dia, né, ir removendo ao pouco esse fermento, né, da nossa vida. Na vida de um é um defeito, na vida de outro é outro, mas vamos, irmãos, dobrando o nosso joelho, pedindo a Deus para Deus
nos limpar desse fermento, certo, irmãos? Eu espero que esse vídeo tenha trazido sabedoria, entendimento, conhecimento, edificação na vida dos irmãos. Peço para os irmãos, compartilha com mais irmão na fé, independente da sua denominação, independente da sua crença, irmãos. Independente de qualquer coisa, irmãos. É importante esse conhecimento, irmãos, chegar ao ouvido de muitas pessoas. Hoje, irmãos, não se prega mais um evangelho puro, né? O povo está misturando muitas coisas, né? É muitos falsos teólogos, é muitos falsos pastores. Então, irmãos, nós temos que voltar para essas revelações da palavra de Deus, que está sendo esquecida por muitos cristãos, certo, irmãos? Então, irmãos, compartilhe o vídeo com mais irmãos na fé. Se o irmão ou irmã não é inscrito no canal, se inscreva, né? Acompanha, né? Vai lá na playlist, né? Acompanha todos os vídeos já postados. Peço para os irmãos, ora a Deus para mim, né? Para poder melhor fazer a vontade de Deus na face da terra, né, irmãos? Eu encerro o vídeo aqui. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.